Amém, queridos? Feche os seus olhos um minutinho, mas estenda suas mãos para cá. Nós honramos aquilo que o William carrega. Nós honramos aquilo que o Senhor tem colocado sobre ele. Aprenda nessa noite. O William tem recebido um dom especial de ensino. Então abra seu coração e seja ministrado pelo Senhor nessa noite. Pai, nós abençoamos, Pai, a vida do teu filho, Pai. Nós declaramos sobre ele a tua presença, a tua unção. E nós declaramos nessa noite aqui, sentados aqui, existem corações que são terra fértil em ti, Jesus. As palavras que serão ditas aqui nesse microfone são como sementes. Que essas sementes, Deus, ao encontrarem seus corações, Pai, encontrem terra fértil em ti. Pai, que nós possamos, Deus, conhecer um pouco mais de quem o Senhor é. Possamos nos conhecer também um pouco mais de quem nós somos, Pai. Tua palavra diz, Deus, que dado momento o filho pródigo caiu em si. Pai, que muitos aqui nessa noite, Pai, precisam talvez cair em si, a respeito de onde estão, a respeito de quem são. Que o Senhor use o teu filho, Pai, para que nós possamos encontrar esse caminho, Deus, de volta, para que possamos, Deus, ver quem o Senhor é e crescer em relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem ou não? Tudo bem? Tá bom. Eu vou falar a respeito sobre aquele tema ali hoje. Um homem vendado. Não é sobre um homem vendado. Mas antes eu queria ler um versículo com vocês que durante o... Deixa eu empurrar um pouquinho pra frente que eu tô me sentindo meio encurralado. O Senhor falou muito forte no meu coração um versículo e eu queria trazer para vocês hoje o que foi compartilhado comigo e talvez se encaixe para alguém específico. Mas é um versículo que está lá em Cântico dos Cânticos. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Capítulo 4, eu vou ler o versículo 7 em diante. Diz o seguinte: você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha do Líbano, desça do alto do Amaná, do topo de Senir, do alto de Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos das montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Você fez disparar meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. O versículo que eu quero frisar é o versículo 9. E a gente sabe que Cânticos dos Cânticos é uma declaração, várias declarações de amor de um noivo, muitas vezes para uma noiva. E nesse caso o noivo está se referindo à noiva, dizendo: você é toda linda, em você não há defeito algum. A gente sabe que isso é uma representação de Jesus falando a respeito da noiva, ou seja, de Jesus falando a respeito de nós, certo? Mas o versículo que eu quero frisar com vocês é o versículo 9, e eu acho importante que se diga que eu não sei como é que você chegou aqui hoje, como é que está teu coração, não consigo saber, talvez nem sei se eu queria saber, mas eu sei que o Senhor sabe o coração de cada um. Eu sei que o Senhor sabe o que você está passando, se você está feliz, se você está triste, se você chegou aqui precisando de uma palavra, se chegou precisando de um alento, se você precisou de alguma forma entender o amor de Deus por você. Mas se você chegou aqui nessa condição, a palavra de Deus diz que não só que Ele te dá atenção, não só que Ele te ouve, não só que Ele sabe o que está acontecendo com a tua vida, mas que só um olhar teu, dá uma olhadinha para cima, só um olhar teu faz o coração de Deus disparar. Já parou para pensar que quando você estava, quem já amou ou foi amado, uma vez na vida, e você estava flertando com alguém, e aí você encontrava aquela pessoa na igreja, o Rony e a Amanda, assim, quando eles estavam, nossa, será? E aí o Rony estava no louvor tocando, e aí
ela tá te olhando, o teu coração dá aquele gelo, sabe? De, nossa, é esse sentimento que Deus tem por você quando você só olha para Ele. Imagina quando você dedica muito mais tempo, muito mais da tua vida. Então, eu não sei como é que você chegou aqui, já falei. Não sei como é que está teu coração, se você não está se sentindo amado, se você não está se sentindo aceito. Mas só se você der um olhar hoje pro Senhor, o coração dele já acelerou. Isso já é mais que suficiente. Certo? Então, não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas vamos em frente. Beleza? Todo mundo se sentindo amado agora? Então agora vem, ó, papado. Deus corrige seus filhos. Vamos lá, eu preciso que vocês participem comigo, tá? Não vai ser uma aula de uma pregação de doutrina nem nada do tipo, mas a gente vai falar de um assunto que é bem importante. Eu preciso da ajuda de vocês, mas antes eu quero fazer uma pesquisa. Não é a pesquisa que eu fiz no GC lá, não é essa, calma. Mas eu queria que vocês interagissem. Vocês vão interagir comigo ou não? Sim ou não? Se começar a não interagindo no sim ou no não, vai ficar difícil. Eu vou perguntar para todo mundo aqui, mas provavelmente os meninos vão responder mais. Quem é o maior jogador da história do futebol mundial? Pode falar, vai, 2, 3 e... Rogério Ceni. É o Walter da Atlântica. Walter Coxinha. Não, sério, quem que é? Pelé. Ou quem que é o moderno dos anos 2000 pra frente? Você tá indeciso. O Cristiano Ronaldo é o Messi, tem que decidir. Quem é o maior agora pra todo mundo, né? Roger Deus. Quem é o maior artista pop da história da humanidade? Unânime. Achei que era Alexandre Pires. Eu falaria Alexandre Pires. Quem é o maior ator da história? Al Pacino. O Bruno responderia Adam Sandler. Cadê o Bruno? Quem é? Leonardo DiCaprio. Quem viu o filme dele levando uma surra do urso lá, é legal mesmo. Eu quero falar com você. Todo mundo aqui tem ou admira alguém, tem algum tipo de referência, sim ou não? Na tua profissão, quer seja num jogador de futebol. Nossa, eu queria, por exemplo, é que o Pelé é muita apelação, mas sei lá, se eu fosse escolher um jogador mais moderno, eu queria ser parecido, sei lá, Messi, alguma coisa do tipo assim. Então eu jogo tênis, minha referência é o Roger Federer. Eu danço, eu queria ser a bailarina tal, bailarino tal. Eu gosto de artes, eu queria ser o Michelangelo, por exemplo. Não tem nada de errado em você admirar alguém e se você sentir admiração por algo que ele fez ou por uma pessoa que ela é, por exemplo. O Rony, ele é uma pessoa muito legal, então eu admiro ele, enfim. Certo? Mas eu não quero falar disso. Apesar da gente se referir a essas pessoas como, o Sicupira é o ídolo do Atlético, o maior ídolo do Atlético. Sei lá, o Cássio é o maior ídolo do Corinthians, não sei se é, mas eu acho que deve ser, não sei. Então, eu não estou falando desse tipo de idolatria. Eu quero falar da idolatria de verdade com cada um. A idolatria que nos afeta, a idolatria que pode nos privar de passar uma eternidade junto com o Senhor. E é a respeito disso que eu quero falar com você, tá? Não quero trazer acusação sobre você, nem dizer que você nunca mais vai poder abrir o YouTube na sua vida, nem nada do tipo. Mas eu quero te fazer ter a clareza a respeito do que é a idolatria e como isso pode nos afetar. Então, por isso a gente vai abrir a carta aos Romanos, capítulo 1. Agora vocês podem abrir, tá? Abram junto comigo. Aí que eu tô querendo enganar vocês, que eu sou um falso profeta daí. Vocês vão saber. A Bíblia diz que daqui a pouco eles estão chegando aí. Vai chegar alguns. Romanos 1, a gente vai ler do 20 ao 25. Então, a carta aos Romanos, no capítulo 1 ali, o apóstolo Paulo está falando da relação da humanidade como um todo. E
E eu vou ler só o 20 até o 25, tá? Não achou aí? Quem não achou diz misericórdia. Não achou. Então vamos lá. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem-se perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Eles quem? Pausa, tá? Eles quem? A humanidade. Beleza? Que não conhecia Deus. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. O apóstolo Paulo está falando a respeito do que a gente fala lá nas aulas de teologia da IDM, de revelação geral. O que é revelação geral? Deus se revela a todas as pessoas de alguma forma através das coisas que foram criadas, basicamente, certo? Por isso que o índio lá na Amazônia, lá em 1400, ele tinha um Deus que ele imaginava que criou todas as coisas, ele deu um nome para o Deus, e aí, de certa forma, é Deus se revelando a ele, certo? Mas não de forma especial como nós temos hoje, que é através da palavra de Deus, através do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, que veio, encarnou e passou a morar conosco, certo? Entendido? Mas todos somos indesculpáveis porque de alguma forma Deus se mostrou para nós. Tranquilo? Só que a idolatria em si, o pecado da idolatria começa lá atrás do Gênesis. Culpa de quem? Quem que pecou primeiro? Adão e a Eva, né? Certo? Lá no começo, perceba que lá em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 5, a cobra está falando com a Eva, a serpente está falando com a Eva, e ela não está convencendo a Eva a adorar ela mesma, a serpente. Não, você tem que me adorar. Não, ela está falando o seguinte: se você comer do fruto, Deus sabe que você vai se tornar como Ele, conhecedor do bem e do mal. Você vai poder decidir por você mesmo aquilo que é bem e aquilo que é mal para você. Então percebe que quando Eva peca e depois Adão peca, eles não estão pegando a adoração que eles tinham a Deus como o único Senhor e transferindo para a serpente, para o diabo. Ela está pegando a adoração que estava em Deus e colocando nela mesmo. O homem passou a ser o centro da adoração. O homem passou a ser o objetivo da adoração. Certo? João Calvino, que foi um grande reformador, o pastor Jeff até usou esse, quando ele estava pregando domingo, eu pensei, putz, já pegou minha frase já, né? Essa semana foi difícil para mim, porque domingo o pastor Jeff pregou sobre idolatria mais ou menos, e aí quando eu estava ouvindo, eu falei, nossa, agora, né? Eu já estou pensando isso aí já faz tempo já, né? Mas enfim, e a frase que ele usou eu já estava pensando em usar já, mas tudo bem. João Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos, e a partir do momento que o homem peca e se afasta de Deus, e o pecado passa a habitar em nós, o pecado a gente diz que não é só aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é um estado em que minha alma está, que eu não consigo me livrar, a não ser através de Jesus, que me liberta de ser escravo do pecado. Mas antes disso, o pecado é algo que eu estou amarrado ainda, até que Jesus venha e nos glorifique, e dê um corpo novo pra gente. O pecado não está em nós. Ninguém que aceita Jesus fala, nunca mais pecarei, nunca mais sentirei vontade de fazer nada de errado. Não, ele está em mim, mas eu não sou mais escravo dele, certo? Mas o homem, a
a partir do momento que ele abandona Deus, ele tira o Deus do centro do teu coração, ele coloca muitas vezes ele mesmo, muitas vezes não, na maioria das vezes, ele mesmo no centro dessa adoração. E a gente vai ver que por mais que aparente que eu coloque outra coisa no lugar, o objetivo final vai mostrar que eu estou no centro da adoração, eu estou no centro daquilo que eu roubei do Senhor, que é o lugar de adoração. Tranquilo? E o que é um ídolo? Então a gente está vendo ali ídolos, tá? Mas não é o ídolos que passava na Record. Nossa, é muito velho, né? Metade vai rir, metade vai falar, tipo, o que ele está falando, né? Mas o que é um ídolo? Tim Keller, quem já ouviu falando de Tim Keller aí? Tim Keller é um teólogo bem famoso, bem legal, tem os livros dele. Ele disse que um ídolo é aquilo que passou do status de bom para crucial. Se alguma coisa na tua vida passou do status de bom, tipo legal, para crucial, eu não consigo viver sem isso, eu sou dependente disso, isso passou a ser um ídolo para você, certo? Então, por exemplo, eu sou atleticano, sou muito atleticano. Meu time ganhou hoje de virada no finalzinho, graças a Deus. Mas, por exemplo, semana que vem a gente vai ter uma campa, né? E o meu time vai estar jogando aqui em Curitiba a final do Campeonato Paranaense, né? Aquelas coisas. Mas jamais que eu deixaria de ir numa campa para assistir um jogo do Atlético, certo? Então assim, mas tem gente que provavelmente deixaria, provavelmente abandonaria. Não aqui, vocês não. Pior ainda, você deixar de vir numa campa para assistir um jogo do Coxa, por exemplo, do Paraná, muito. A idolatria não é nem idolatria, é uma autocomiseração, assim, é uma coisa. É brincadeira. Mas eu preciso que você entenda que um ídolo é algo que passa a ser essencial para a tua vida. Você não consegue mais viver sem aquilo, você não consegue abandonar, você não consegue deixar. Se alguém te pedir e falar assim, deixa isso para fazer tal coisa, não consigo. E agora existe uma diferença clara que a gente precisa deixar claro, que é o que é um Deus, o que é um ídolo. Beleza? Porque a Bíblia fala, como a gente sabe, ela reconhece somente um Deus, que é o nosso Deus, que é um ser divino é aquilo que não foi criado, não tem a possibilidade de ser criado, que é o nosso Deus. Mas a Bíblia cita outros deuses, daí você vai ver na Bíblia, está escrito Deus com D minúsculo, que fala a respeito de outros deuses, e as pessoas diziam que eram outros deuses. Mas o que a Bíblia ensina a respeito de outros deuses, o tema a nomenclatura que dá para deuses, nada mais é do que um conceito geral do que as pessoas idealizavam do que seria um Deus, tá? Agora, se esses deuses eram uma entidade, um espírito maligno, uma potestade que agia, é uma coisa. Mas na mente do povo, por exemplo, Baal, por exemplo, que era um deus dos babilônicos lá, era um conceito, vamos dizer assim, são todos babilônicos. A gente pensava assim, como que será que Baal é assim, ele gosta disso, gosta daquilo, tal. De certa forma, os espíritos malignos influenciavam e pediam coisas e demonstravam de certa forma como era, mas na mente deles era dessa forma que funcionava. Isso era um Deus, era um conceito geral. Agora o ídolo é uma representação física. Por exemplo, vamos dizer, isso aqui é o Baal, meu celular é o Baal, tá? Aí eu falo, nossa, esse aqui é o Baalzinho aqui, vou deixar aqui em casa, meu Baalzinho. E aí eu venho aqui e falo com ele, eu peço as coisas para ele. Então precisa entender isso. Deus com D minúsculo é um conceito, e um ídolo é algo físico, palpável, algo que eu consigo malhar, algo que eu consigo usar, não somente físico, tá? Lá em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 6, desculpa, 9 ao 10, está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixe se enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem traparceiros herdarão o reino de Deus. Está dizendo, nem os idólatras. Preste atenção.
uma série bem famosa, não sei se é tão famosa assim, mas eu conheço pelo menos, que eu não assisti, não recomendo que você assista, inclusive. Mas eu lembro que teve um tempo atrás que o livro ficou famoso, depois o livro virou série, mas o livro ficou bem famoso. Eu também não comprei o livro, mas como ficou muito famoso o livro, eu queria saber sobre o que era. Chamado American Gods, alguém já ouviu falar? Uns 4 pessoas. E depois virou uma série da Amazon, mas não assista, é bem feio assim. Mas a ideia é legal pra gente ilustrar. Porque qual que é a história? Conta a história de um homem que ele sai da cadeia lá e ele passa, tipo assim, um Deus oferece uma vaga de tipo, um emprego pra ele ser como se fosse, eu acho que é tipo chofer dele, motorista, uma coisa assim. Só que ele é um Deus antigo. Aí a série se chama Deuses Americanos, porque a história da série conta que os deuses antigos, por exemplo, Zeus, eu não sei quais são os deuses, tá? Mas Zeus, Baal, não sei o que, eles ficaram fracos, porque eles eram fortes à medida que as pessoas adoravam eles. À medida que as pessoas idolatravam eles ficavam cada vez mais fortes. E aí, tem os deuses antigos na série, tem os deuses novos, são os deuses poderosos, que é o deus da mídia, o deus da tecnologia, o deus da não sei o que, sabe? Os deuses que as pessoas adoram hoje são os fortes, e os deuses antigos eram os fracos. E aí eu achei, nossa, muito legal nessa ideia, né? Um deus contra o outro e tal, tecnologia, não sei o quê. Mas tem muito a ver, por quê? Porque ninguém mais adora Zeus. Quer dizer, deve ter um outro maluco que faz, né? Ninguém adora tanto, sei lá, Afrodite. Quem faz culto a Afrodite mais, né? Mas tem outros deuses que as pessoas têm cultuado hoje em dia. Se fosse verdade a história da série, provavelmente Zeus seria bem fraquinho e os outros deuses mais fortes seriam bem poderosos. Deus da tecnologia, Deus do Instagram, sei lá, coisa do tipo. Então, eu acho que é uma ilustração bem legal. E 1 Crônicas 16, 25 a 26 diz o seguinte: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, com deuses com D minúsculo, tá? Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O que ele está querendo dizer? Os deuses que vocês dizem que são deuses, eles não passam de pedaços de estátuas, não passam de imagens, não passam de nada, mas o Senhor foi o que fez os céus e a terra. E aí, onde é que nós entramos nisso? Você já deve estar pensando, né? Eu fiquei 3 semanas pensando, meu Deus, será que eu tenho algum ídolozinho no meu coração, uma estatuazinha de alguma coisa, estátua do Victor Rock no meu coração, bem pequenininha? Será que eu tenho a estátua sei lá, com uma cifrãozinha de dinheiro no meu coração? Eu fiquei, Senhor, fala comigo se eu tenho alguma coisa que eu não abandonaria, ou se eu tenho alguma coisa que eu estou colocando à frente do Senhor. E eu quero te dizer que, cara, eu não vim aqui para falar que tá tudo errado, que você não pode mais jogar atlético, você não pode mais jogar videogame, você não pode mais ver séries, você não pode fazer mais nada. Mas eu quero trazer para você um alerta. Coloca um alerta no teu coração, coloca uma sirene no teu coração. Como uma frase do Tim Keller disse: aquilo é crucial para você, você não consegue mais viver sem. Tá passando no nível de, cara, eu não consigo passar o dia sem fazer isso. Isso pode estar se tornando um ídolo no teu coração. Por quê? Porque todo ídolo ou todo Deus falso, ele requer algo de você, ele pede alguma coisa para você. Nada do que ele vai te oferecer, de certa forma, é de graça. Já parou para pensar? Vamos dar um exemplo. A Afrodite, que era a deusa do sexo, da antiguidade. Para você, da fertilidade, para você ter a sua colheita boa, você precisava fazer aqueles sacrifícios, aquelas um monte de coisa errada lá para Afrodite. Então ela não dava de bom grado para você algo, dizendo, quer uma colheita boa? Então vou lá, tá tranquilo, sou uma deusa, não sinto falta de nada. Não, ela precisava de algo para poder satisfazer. O ídolo que nós criamos é da mesma forma, porque muitas vezes a gente tem colocado nós mesmos, no nosso coração,
como sendo os nossos deuses. E aí os nossos ídolos passam a ser aquelas coisas que nós usamos para satisfazer os nossos próprios desejos, o meu próprio anseio. Então quer dizer, se eu sou o Deus do meu próprio coração e eu quero uma oferta de dinheiro, eu preciso ser reconhecido porque eu quero ter dinheiro. Eu não quero ser a pessoa pobre, eu preciso ganhar 60 mil reais por mês, eu preciso que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, aquele cara ganha 60 mil reais. Eu vou fazer de tudo através da minha idolatria pelo dinheiro para conseguir essa adoração e para mim mesmo, para satisfazer esse desejo em mim mesmo. E eu quero fazer um alerta, talvez não para o maior ídolo, mas talvez para a maior ferramenta de idolatria que nós temos hoje, no século 21, em 2023, chamado celular. Eu sei que é legal ter celular, todo mundo tem celular, e é muito difícil viver sem celular hoje, porque é tipo escova de dente, ninguém vive mais sem escova de dente, né? Talvez alguém viva, mas ninguém deve viver mais, né? Mas o problema é que o celular pode ser a ferramenta principal da tua idolatria. O celular é a janela que te dá a visão do teu coração e te expõe o teu coração aos piores desejos que você pode ter. Sendo bem franco, com o teu celular você pode despertar a ira maior que você pode ter no Twitter, por exemplo, certo? Teu celular você pode despertar a inveja maior do teu coração no Instagram, certo ou não? O fulano de tal foi viajar para tal lugar lá e eu tô aqui trabalhando aqui, fazendo isso aqui, certo? Nossa, mas nem sei se ele merece tanto, eu trabalho tanto. Teu celular, como vocês sabem, espero que não saibam, você pode acessar os teus piores desejos sexuais aqui, na palma da mão. Simplesmente você, eu vou no banheiro, no meu celular, e acabou. Ninguém sabe o que você fez. Certo? Teu celular, você pode ser um consumista compulsivo e gastar para tentar se aparecer, para tentar se mostrar, para tentar se sentir amado. Teu celular, você pode, enfim, fazer uma infinidade de coisas, porque isso aqui te possibilita e te dá vários braços que antigamente você não tinha. Muito difícil hoje você vê uma pessoa que está, sei lá, na fila de um banco, na fila do caixa do mercado, um Condor, dia 1, terrível, todo mundo recebe o vale, não quer fazer a compra com o vale. Aí você chega lá e fica esperando 40 minutos para fazer a compra do Condor. Sim ou não? Você vai ver alguém assim, tipo, só se a pessoa for muito veinha, fica assim, né? Nada, sei, pensando. As pessoas não pensam mais. As pessoas ficam com o celular assim, rolando para cima, com um desejo que aquilo acabe e nunca vai acabar, porque é feito para não acabar. E é feito para que você não saia dali, você continue rolando assim. E aí, cara, muitas vezes a gente não sabe por que a nossa ansiedade é tão atacada, nossos pensamentos são tão acelerados, a gente se sente mal por não conquistar algumas coisas, por não fazer algumas outras coisas, porque a gente está ali vendo aquilo, consumindo aquelas coisas que eles dizem que a gente precisa consumir, e a gente fica escravo daquilo. E talvez, cara, quando a gente fala assim a respeito, vamos fazer um jejum, né? A gente fez um jejum essa semana aí, e o café, pra mim, foi disparado, de todos, porque pra gente ter algumas pessoas que, cara, o celular, redes sociais, meu Deus, se eu ficar sem rede social, parece que me tirou um rim fora, eu ando mal, porque a gente passou a ser dependente disso, e se você abrir a tua configuração do teu celular lá e colocar quantas horas você gastou no Instagram, no TikTok, no Twitter, sei lá onde, no Facebook, mas o pessoal mais velho que usa Facebook, você vai ver lá, meu Deus, nessa semana eu gastei 20 horas no Instagram. O que eu fiz da minha vida? 20 horas que eu desperdicei. E muitas vezes a gente não gasta tempo pro Senhor, nem
certo? Então a gente não vive em, sei lá, em 300 depois de Cristo, 500 antes de Cristo. A gente não vai cultuar a Afrodite, por exemplo. Vamos fazer um culto, não vou falar, você sabe, né? Afrodite, acabei de falar o que ela fazia, né? Mas às vezes a gente não cultua a Afrodite publicamente, mas lá no nosso celular, quando a gente está no nosso banheiro, escondido, ou sei lá onde que as pessoas fazem isso, a gente está cultuando uma deusa do sexo através do celular. Você pode não, como o pastor Jeff usou no exemplo no estudo, você não pode cultuar Beuzebu, que era o deus das chagas, deus das feridas, mas através do celular você fica arrumando briga, confusão na internet, xingando os outros, mantendo o teu coração em cicatrizes. Você pode não cultuar os outros deuses antigos lá, você não pode ter uma estátua, sei lá, de Nossa Senhora, alguma coisa do tipo, mas o teu coração está cheio de ídolos que você tem cultuado, que você nem percebe que você está cultuando. E aí eu friso mais uma vez, 1 Coríntios 6:9 diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar que é de Deus. Idolatria é um lugar, você tira Deus do trono do teu coração e coloca uma outra coisa. E na maioria das vezes, essa outra coisa é a gente mesmo. E aí, os meus desejos são para me suprir, são para me manter, enquanto a gente precisa entender que a nossa satisfação está só em Deus. E aí eu quero te falar, não, mas você pode pensar assim, não, mas isso aí é coisa de quem pulou o carnaval, isso é coisa de quem, né, tá no mundão lá, nas baladas lá da vida, lá, sei lá, nessa hora eu tô aqui na igreja, né, tô aqui, glória a Deus, cantei bonito aqui. Cara, mas às vezes a gente consegue ser idólatra até na igreja, você acredita? Então acredite. Vou falar. Quantas vezes já, até nós mesmos, não tenha vergonha de pensar, eu já fiz isso, porque eu também já fiz isso. Quem aqui que já passou uma dificuldade grande assim, e que, ou queria uma coisa muito assim, e que naquele momento que você estava na dificuldade, ou querendo alguma coisa muito, era o momento que você estava mais orando, mais... Quem? Pega a mão aí. Nossa, só eu? Meu Deus do céu, eu sou o pior dos pecadores, né? Cara, isso revela o nosso coração. Sabe por quê? Porque mesmo vindo na igreja, adorando a Deus, chorando aqui, Senhor, eu não estou falando que você não possa vir aqui fazer isso e pedir ajuda de Deus. Deus é o nosso Pai, Ele nos ajuda, Ele cuida de nós. Mas às vezes a gente faz isso, a gente vira um super crente só na hora da dificuldade. Isso mostra o nosso coração de que eu não estou aqui por causa de Deus, eu estou aqui porque eu preciso satisfazer um desejo meu. Eu preciso resolver um problema meu. E depois que esse problema passa, pode perceber, no momento da tua maior dificuldade, no momento que você mais buscou a Deus, provavelmente foi nesse momento de dificuldade, e depois disso, você nunca mais buscou a Deus com a mesma intensidade, talvez, que você buscou na tua dificuldade. Isso mostra que o nosso coração, mesmo na igreja, está cheio da motivação errada. Nosso coração, ao invés de cultuar a Deus com maior intensidade, nós estamos nos colocando como centro do nosso coração. A palavra idolatria é uma junção de duas palavras, tá? Ido, de ídolo, e latria, de culto. Então, o que eu quero que você entenda é, todos os deuses antigos, como eu já falei, eles requisitavam um culto, eles requisitavam algo em troca de favores, requisitavam algo, mas o nosso Deus não pede nada de você. A tua salvação, a tua comunhão com Deus foi paga por Ele mesmo, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha decidido se afastar. Ele enviou Jesus, Jesus morreu no nosso lugar para pagar o nosso pecado, e isso faz com que nós tenhamos acesso de novo ao Pai. Ele é o sacrifício vivo, Ele é o sacrifício que pagou pelos nossos pecados, e hoje nós temos acesso. Diferente dos outros deuses que vão te pedir ofertas,
oferendas, ou até você mesmo que precisa se saciar com aquilo que você precisa se alimentar, conseguir sobreviver. Nosso Deus já ofereceu tudo. E é por isso que o Paulo fala, é a respeito disso que Paulo fala, está em Romanos 12, 1 e 2. Aquele texto bem famoso. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez a vocês. O seu corpo é, o seu corpo mesmo, literalmente, assim, sua vida. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Deus não vai te pedir um cabrito, vai te pedir uma garrafa de cachaça. Ele quer a tua vida, porque Ele já pagou por ela. Sua vida já é dele. Então o apóstolo Paulo está falando, entregue a sua vida como sacrifício vivo, entregue a sua vida espontaneamente nesse culto. E aí ele vai dizer no versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Estou lendo na NVT, tá? Porque está diferente, vocês estão estranhando o versículo 2. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando a respeito de culto, está falando a respeito de se entregar como sacrifício, está falando a respeito daquilo que nós estamos falando hoje. Está falando, não deixe que a tua mente seja transformada por aquilo que está acontecendo na sua volta. Os algoritmos estão tentando transformar a nossa mente a todo momento, pode ter certeza disso. Sim ou não? Nem que seja você falar assim, se eu falar daqui a pouco, nossa, que vontade de comprar um aspirador de pó, você vai ter certeza que daqui a pouco vai aparecer um monte de aspirador de pó. Ah, que vontade de não sei o que, não sei o que, vai começar a aparecer. Se você dar um joinha lá no Reels lá do Instagram, que é um gatinho, vai aparecer só gato pra você. Então ele está querendo, de certa forma, pegar a tua forma de agir, a tua forma de pensar e potencializar aquilo de uma forma extraordinária para que você consuma cada vez mais, que você se molde cada vez mais ao padrão desse mundo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não se deixe moldar, mas deixe que Deus, é aqui no versículo na NVT está dizendo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. E aí eu quero convidar você a ficar de pé. Estou dizendo que você é o pior dos idólatras do mundo. Estou dizendo que você é o cocô do cavalo do bandido. Não é isso. O que eu quero trazer para você hoje é um alerta. Eu quero que no teu coração você coloque um alarme, para que quando alguma coisa começar a tomar muito teu tempo, tomar muito teu pensamento, começar a tomar muito o lugar daquilo que é para ser de Deus, você tenha clareza de se posicionar e pensar, eu não posso me deixar moldar por isso que está tentando me moldar. O lugar do Senhor Jesus é o primeiro no meu coração. O lugar do Senhor Jesus é o principal no meu coração. A palavra de Deus diz lá em João 16:8, Jesus diz que quando Ele fosse, Ele mandaria o Consolador, e o Consolador seria aquele que nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo está aqui hoje. O Espírito Santo habita em você. Eu tenho certeza que muitas vezes você até está fazendo alguma coisa que não deve, e o Espírito Santo fala com você. É Ele que vai te dar também esse alerta. É Ele que vai disparar o alarme no teu coração, dizendo, ei, pera. Você está colocando isso na frente daquilo que é principal, que é o Senhor. Então eu quero que você comece a orar agora. Pergunta, Espírito Santo, o que eu tenho colocado na frente? Eu tenho colocado alguma coisa na frente do Senhor? Se tem algum ídolo no meu coração, quem é? O que é? É o dinheiro? É a minha carreira? É a minha família? É o meu passado? É uma dor que ficou no meu coração? É uma palavra que alguém
que alguém me proferiu para mim. É o sonho que eu tenho, que é muito maior do que o Senhor Jesus. Tem tomado muito mais tempo do que o Senhor Jesus. É o meu time de futebol, é o meu videogame, é o meu computador. Quais são os pequenos ídolos, talvez, que você tenha cultuado durante essa semana? Senhor, em nome de Jesus, nós primeiro queremos te pedir um perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nós colocamos algo na frente do Senhor, nós colocamos algo como prioridade além do Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, revela o nosso coração. Tua palavra diz, o Senhor é aquele que revela o nosso coração, que sonda o nosso coração. Como o salmista diz, vê se há algum caminho má